Quando Deus criou o homem para habitar a terra, o plano dele é que o homem vivesse para sempre. Deus não tinha a mínima intenção de tirar a vida do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Eu quero que você preste atenção no que Deus disse aqui no versículo 30, onde diz: a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, ele deu as ervas verdes como mantimento. Não diz aqui que ele deu permissão aos vermes, aos germes, aos micróbios, às bactérias, para devorar o corpo humano. Como hoje se sabe que esses agentes biológicos são os que causam as doenças e destroem o corpo. Esses micro-organismos não tinham ordem de Deus para atingir a humanidade. Eles não podiam atacar o ser humano e levá-lo à morte. Isso só começou a acontecer depois do pecado de Adão e Eva. A morte foi uma das maldições lançadas sobre a humanidade, por causa da desobediência a Deus. Conforme diz as Escrituras, em Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19, e disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, em agonia darás à luz a teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. O homem perdeu a vida eterna por causa do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas isso não é o fim. Está escrito em Romanos 5,17 que se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porquanto assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens, para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Hoje, pela graça de Deus, qualquer pessoa que quiser pode viver para sempre. Acredita nisso? Qualquer pessoa que quiser pode viver para sempre. E o Senhor Jesus ensinou o que é que nós precisamos fazer. E o que é que nós temos de fazer? É uma coisa muito simples. Mas isso eu só vou contar para você no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, então inscreva-se,
Clique no sininho para você ser avisado quando eu postar outros vídeos. Não deixe também de visitar o meu site periodicamente. Ao menos 2 vezes na semana eu posto um estudo novo. Vamos agora à matéria de hoje. Às vezes, a pessoa passa por uma vida inteira na igreja e não consegue prosperar, não consegue ser curada, não consegue viver em paz, tudo porque ela não consegue receber a palavra de Deus no seu coração. Mas certa vez Jesus disse: em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Por que Jesus disse que temos de receber o reino de Deus como criança? Porque a criança, ela acredita sinceramente no que dizemos a ela. Sem duvidar, ela simplesmente aceita aquilo como verdade. Tem muita gente vivendo sem paz, tem muita gente vivendo com peso na consciência, por um dia ter praticado algo que não devia ter feito. Tem pessoas carregando doenças, convivendo com enfermidades no corpo, quando elas deveriam estar gozando de saúde plena. Muitos até já se conformaram em ter de arrastar uma perna, em ter que tomar um comprimidinho todos os dias, em ter que se sujeitar a não comer certos alimentos porque faz mal, a se limitar em não poder fazer alguns movimentos. Enfim, tem muita gente carregando um peso enorme sobre as costas por conta de uma condição que foi imposta a ela, não por Deus, mas pelo diabo. Estão pagando por uma dívida que já foi paga. O pior é que grande parte dessas pessoas, aliás, quase todas elas, são pessoas religiosas que acreditam na existência e na soberania de Deus. Pessoas que têm conhecimento da morte de Jesus na cruz, mas que ainda não compreenderam que foi por causa delas que Jesus morreu. Quando alguém fala com ela a respeito disso, ela não aceita. Porque ela pensa que ela já sabe de tudo, já conhece a história. Mas não entendeu que tudo o que foi feito vai além da religião. É muito mais do que uma história, é um fato, algo que foi realizado em favor dela própria. Por causa dela, por minha causa, por sua causa, para o nosso benefício, Jesus morreu na cruz. Mas por falta de compreensão a pessoa não toma posse do que lhe pertence. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6, nos conta a respeito do sofrimento do Messias e de que forma ele conquistou para nós o direito de sermos livres das mãos do diabo. Na verdade, ele nos livrou das cargas que Satanás impôs sobre nós. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando Isaías profetizou isso, ainda não havia acontecido. Maria, a mãe de Jesus, ainda nem era nascida. O Senhor Jesus ainda nem havia vindo ao mundo. Isso foi predito cerca de 712 anos antes do nascimento de Jesus. O Senhor Deus estava predizendo por intermédio do profeta o que seria feito do Cristo, de que forma ele salvaria a humanidade dos seus pecados e dos tributos da carga que Satanás impôs sobre a humanidade, que são as doenças, enfermidades que atacam o nosso corpo para roubar, matar e destruir. Séculos mais tarde, quando Jesus veio ao mundo, ele nos advertiu sobre as obras do diabo, dizendo: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele disse a respeito da missão dele nesse mundo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Por que Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Quem já sofreu com uma enfermidade grave ou já teve alguém da família doente, sabe exatamente como é a doença. Ela rouba a paz, mata os sonhos, quando não leva a própria pessoa para a morte. Destrui tudo que a pessoa mais ama na vida e põe tudo a perder. Jesus veio no mundo para desfazer essas obras, para acabar com essa obra maligna. Está escrito em 1 de João capítulo 3, versículo 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E foi isso que aconteceu. Jesus foi realmente um homem cheio de sofrimento, mas eles não eram seus. Ele carregou os nossos sofrimentos. Ele não os merecia, esses sofrimentos eram nossos, de uma forma que não somos capazes de entender. Jesus nos substituiu naquela cruz. Deus transferiu a nossa culpa para Ele. O Pai Celeste transferiu para o seu Filho amado a culpa de todos nós. E Jesus fez aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer. Ele ofereceu o próprio corpo para carregar as nossas dores, as enfermidades e suportou o castigo que era para nós, derramando o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Foi por sua causa que Jesus morreu. Foi por minha causa que ele morreu. O profeta Isaías foi avisado por Deus que seria assim 712 anos antes do nascimento de Jesus. Deus já havia lhe dito como seria a vinda do Messias. E ele profetizou dizendo em Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E 30 anos mais tarde, ele predisse o sofrimento do Messias, que verdadeiramente ele havia tomado sobre si as nossas enfermidades, carregado as nossas dores e ferido, oprimido no nosso lugar. Passaram-se então mais 712 anos até que Jesus veio ao mundo. E o profeta morreu sem ver a sua profecia se tornar realidade. Passou o tempo, Jesus nasceu de uma virgem conforme a profecia, mas isso foi encoberto aos olhos de todos, porque além de Maria e José, ninguém mais sabia sobre como se dera a sua gravidez. Só Maria e José sabiam como ela havia engravidado. Todo mundo julgava que Jesus era o filho de José. E por isso eles não o reconheciam como Messias, porque a profecia dizia que o Messias nasceria de uma virgem. Mas eles não sabiam que Maria havia engravidado sendo virgem. Julgavam que Jesus era o filho de José com Maria. Então não reconheciam Jesus como Messias, que havia de vir ao mundo. Mesmo com todos os sinais, prodígios e maravilhas feitos por Jesus, muitos não aceitaram. Se bem que eles sabiam que ninguém poderia fazer essas coisas se Deus não fosse com ele. Mas por causa da inveja e do medo de perder o domínio religioso sobre o povo, os judeus o mataram sob a acusação de blasfêmia, porque ele dizia ser filho de Deus. E quando foi crucificado, a multidão considerava que Jesus estava sendo castigado por Deus. A multidão pensava que Jesus estava sendo castigado por Deus por ter blasfemado, dizendo que era filho de Deus. Ele estava mesmo sendo castigado por Deus, mas não por blasfêmia. Ele estava sendo castigado por causa dos nossos pecados, porque ele nunca pecou. Ele estava sendo castigado por nossa causa. Afinal, foi para isso que ele havia sido enviado a este mundo. Os teólogos chamam isso de imputação, que vem do verbo latino imputare, que significa imputar o prejuízo de alguém sobre algum outro. A culpa da desobediência de Adão tinha de ser paga. Não podia simplesmente ser varrida para debaixo do tapete. Deus não podia simplesmente fingir que nada havia acontecido. O pecado foi uma traição. Foi uma ofensa ao amor divino. Essa dívida tinha que ser paga. Não podia simplesmente ser ignorada. Deus não podia ignorar o que Adão fez.
Todos nós sabemos disso por experiência própria. Quando nós somos injustiçados, quando nós somos ofendidos, por exemplo, se alguém bate no seu carro, alguém tem que responder por isso. Os danos e os custos não desaparecem simplesmente. Alguém tem que pagar a conta. Para que haja justiça, alguém tem que pagar as despesas. O mesmo acontece no mundo espiritual. O Senhor Deus não podia simplesmente virar as costas para o nosso pecado, porque ele sempre causa algum dano a alguém. Ainda que sejamos nós mesmos os prejudicados, nós ficamos em dívida com Deus, porque diz a Sagrada Escritura que nós não somos de nós mesmos. Está escrito em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quando você peca contra o seu próprio corpo, quando você se oferece aos prazeres, se prostitui, faz alguma coisa que não convém, pecando contra si mesmo, você assumiu uma dívida com Deus, porque você não é de si mesmo. Eu não sou dono do meu corpo, você não é. Está escrito: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Na ocasião, o apóstolo Paulo chamava a atenção do povo de Corinto para que eles deixassem a prática da imoralidade sexual. Deus simplesmente não vira as costas para os nossos erros. Não só imoralidade sexual, mas qualquer erro, qualquer pecado. Deus não pode simplesmente virar as costas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. De alguma forma, o dano causado tem que ser ressarcido. E o Senhor Deus providenciou para que a humanidade, que indiretamente se tornou culpada pela desobediência de Adão e Eva, pudesse se salvar. Ele, Deus, transferiu essa dívida para o seu Filho Jesus Cristo. O homem pecou, Jesus Cristo teve que pagar. Deus colocou ele no lugar de todos nós. O insuportável peso das nossas culpas foi imputado a ele, e ele afundou sobre o peso do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso é, o Pai que não conheceu o pecado fez de Jesus, que nunca pecou, com que ele se tornasse pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz aqui que Deus amou o mundo, quer dizer toda a humanidade. Ele deu o seu Filho unigênito em troca do nosso pecado. Jesus nos substituiu naquela cruz. Disse o profeta que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Então eu e você temos o direito de viver em paz. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com Deus para que nós tivéssemos direito de receber a paz. E a paz inclui saúde física, prosperidade financeira, bem-estar e tudo mais que a gente precisa para viver. Jesus pagou pelos nossos erros e automaticamente ele nos livrou do castigo eterno. Ele, na verdade, morreu pela dívida de todos nós. Mas, na verdade, só fica livre das dívidas aquele que nele crê. Ele pagou a minha dívida, mas se eu não crer nisso, eu vou continuar devedor. Conforme está escrito, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem não crê, que foi o culpado pela morte de Cristo, não crê que Jesus morreu por ele. Portanto, não terá o perdão do pecado. Não terá a cura da enfermidade. Não terá a vida eterna. Aquele que não assumir de verdade, não compreender e aceitar no coração que Jesus pagou pelos seus erros e não se converter dos seus maus caminhos, deixando de praticar a iniquidade, esse não entrará no reino dos céus.
E o que nós temos de fazer é reconhecer que Jesus nos substituiu. Olhe para Ele. Sim, você pode olhar para Ele. Deixe que os seus olhos espirituais o vejam pendurado naquela cruz. Ele está dizendo para você agora: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as bênçãos prometidas a Davi. Então olhe para ele. Veja o seu amor por você. O sangue que ele derramou não permaneceu inerte no pé da cruz. No mundo espiritual, esse sangue continua até hoje fluindo na nossa direção. O sangue de Jesus, ele intercede ao Pai para que nós sejamos perdoados de todos os nossos pecados. E diz a Escritura que esse sangue fala mais alto e melhor do que o sangue de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Abel foi morto por Caim por inveja, e Deus disse que o seu sangue clamava por justiça. Por quanto maior justiça você imagina que clama o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor? Jesus manda dizer aos pecadores: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele manda dizer para você que fez coisa que não devia fazer, que se sujou, que se desonrou a si próprio, que se tornou uma vergonha. Ele diz: o meu sangue lava essa vergonha. Ele tira de você para que você não tenha mais que carregar essa vergonha. A uma mulher que se envergonhou numa vida pecaminosa à procura de um amor, seu sangue lava a sua vergonha. Depois essa mesma vergonha flui de volta para a cruz, onde envergonhará Jesus e não mais será um peso para essa mulher carregar. Seu sangue flui na direção de uma pessoa que está amargando um terrível sentimento, uma pessoa que está sofrendo terrivelmente por causa de um delito que cometeu. Essa pessoa que foi longe demais e agora ela percebe que não tem mais volta, não há consolo, só resta um vazio imenso dentro dela, um ódio de si mesmo. Mas o sangue de Jesus flui para essa pessoa. Ele purifica totalmente, lava ela desse pecado. E Jesus sofre esse pecado como se fosse dele, liberta essa pessoa para sempre. O sangue de Jesus está fluindo para todos os tipos de pecadores, tirando deles a culpa, a vergonha, a perda, a lágrima, o desespero, dando-lhes uma vida inteiramente nova. Jesus está dizendo para você nesse exato momento: eu não quero que você carregue mais o seu fardo, nem mais por um instante. Deixe que o castigo que ele sofreu lhe traga paz. Seja curado através dos açoites que ele recebeu. Mas muitos de nós, como ovelhas estúpidas, que se afastam do verdadeiro pastor e não atendem a sua voz, não queremos. O capítulo 12 de Hebreus nos adverte a não desprezarmos essa oportunidade. Diz assim, Hebreus 12, 25: vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A doença, a dor, a miséria, o sofrimento, a desgraça, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Por causa da desobediência de um só homem, toda a humanidade ficou sujeita às ações do maligno. Mas Deus colocou sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Está escrito em Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, Jesus, muitos serão constituídos justos. Creia nisso. Não deixe mais o diabo te enganar, dizendo que você tem de sofrer por causa de algum pecado do passado. Por pior que tenha sido o erro que você cometeu, às vezes você fez coisa terrível que não devia ter feito. Por pior que seja, você não tem mais de sofrer por causa disso.
Porque Jesus já pagou a sua dívida. Ele já pagou pelo seu pecado. Ninguém mais pode aceitar pagar por algo que Jesus já pagou. Não aceite pagar tributo para o diabo, porque ele não tem mais nenhum direito legal de te oprimir. Não aceite ser oprimido, não aceite viver uma vida miserável, não aceite viver doente, não torne inútil o sacrifício que Jesus fez por você. Creia, aceite esse sacrifício, porque por ele você foi reconciliado com Deus. A sua dívida foi paga por Jesus. Agora você está quites com Deus e você tem, por intermédio de Jesus Cristo, acesso livre ao Pai para pedir e receber tudo quanto você precisa para viver bem. Mas preste atenção, não basta você dizer, eu não aceito. Não é assim, você fala, não aceito mais o pecado, não aceito mais viver doente. Não, não basta você dizer isso. Você tem de tomar uma posição. Você tem que assumir que Jesus já pagou pelo seu pecado, já levou sua doença e ele sofreu no seu lugar e agora você não deve mais nada. Então, em nome de Jesus, você tem que escorraçar o mal da sua vida e passar a viver para Deus. Eu agora quero orar para você ser perdoado dos seus pecados. Você que está dizendo, eu fiz o que não devia. Você que tem consciência de que fez aquilo que não devia fazer. E desde então, a sua vida tem sido um inferno. Você precisa ser perdoado desse pecado. Então você que quer a minha oração, feche os seus olhos, diga rapidinho para Deus tudo o que você fez de errado, tudo que você cometeu, o que você acha que não devia ter feito. Conte para Deus agora, rapidinho. Porque você não quer mais carregar esse pecado, não quer mais carregar esse sofrimento. Então confesse para Ele, diga, Jesus, eu quero o teu perdão. Porque eu tenho feito isso e isso. Tenho agido assim e assim. E sei que não está certo. E de agora em diante eu não vou mais fazer. Então confesse para Ele rapidinho. Agora repita assim comigo. Senhor Jesus, obrigado por me substituir naquela cruz. Aquele castigo era para mim, mas o Senhor me amou e se entregou a si mesmo para morrer no meu lugar. E o Senhor fez isso para que eu pudesse ficar livre de toda a opressão, de toda a enfermidade e de toda a dor. O seu sangue foi derramado para pagar pelos meus pecados. No seu corpo, nas feridas causadas pelos açoites que tu recebestes, tu levaste todas as minhas enfermidades. Eu creio, e por tudo isso hoje eu tenho o direito de ficar completamente curado, liberto e abençoado. Senhor Jesus, eu reconheço o que fizeste por mim e o recebo como meu Salvador. Por isso eu te peço, me perdoa por todos os pecados que te tenho confessado e também por aqueles que tenho praticado de forma inconsciente. Obrigado, Jesus. Agora fique em silêncio, deixa eu orar por você. Pai, aqui está mais uma alma que foi resgatada das trevas pelo teu amor. Obrigado por tê-la perdoado, assim como o Senhor me tem perdoado. E em nome de Jesus nós te agradecemos pela cura, pela libertação e pela vida de alegria, paz e prosperidade que o Senhor nos dá a partir deste momento. Não por nossos méritos, mas por causa do sangue que foi derramado naquela cruz. Sangue este que fala mais alto e melhor do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel, que foi morto pelo irmão Caim, clamava desde a terra por justiça, quanto mais o sangue do Senhor Jesus, derramado em nosso favor, nos trará a justiça. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que essa pessoa que veio a Ti em oração, que se arrependeu dos seus pecados e confessou-os diante de Ti, está livre, em nome de Jesus. E eu exijo que o diabo tire as garras de cima dessa pessoa. Em nome de Jesus, espírito do inferno, eu te ordeno, pega o teu mal,
Pega o peso que você colocou sobre essa pessoa, a carga que você tem colocado sobre os lombos dela, o peso na consciência, a dor na alma, a angústia no peito, a tristeza, a mágoa, o sofrimento, a enfermidade, a dor no corpo e saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado por ouvir a minha oração. Abra os olhos agora, deixa eu falar uma coisinha para você. No próximo vídeo eu vou falar sobre o direito que você tem de viver para sempre. E vou ensinar o que é que você deve fazer se você quiser viver para sempre. De acordo com aquilo que Jesus ensinou. Agora mantenha firme a sua confissão. Eu não digo a confissão do pecado, porque o pecado Deus já perdoou. Você não tem mais pecado a partir de agora se você crê. Agora você tem de manter firme a confissão do que Jesus fez por você. E não pecar mais. Veio a tentação, você confessa, não vou pecar mais. Eu estou limpo porque Jesus me limpou, Ele pagou a minha dívida. Agora eu vou viver para Deus. Lembre-se que Jesus morreu por você, pagou o preço do seu pecado. Isso não vai acontecer de novo. Foi feito uma única vez. A validade desse sacrifício ela é eterna. Vale para sempre. O sangue que Jesus derramou na cruz vai continuar clamando por você por toda a eternidade. E o Pai nunca vai deixar de atender a sua voz. Se você permanecer no amor dele, você pode pedir qualquer coisa em seu nome e ele há de conceder. Jesus disse: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A paz de Deus, ela está sendo derramada sobre você nesse momento. Receba o perdão, receba a cura, receba a paz. Permaneça de agora em diante no amor de Deus. Lembre-se, não volte a pecar. Viva a partir de agora para Jesus. Aprenda a dar ouvidos ao que Ele diz. E siga o caminho da paz. E o Deus de paz estará contigo. Diga graças a Deus.